Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam vivendo bem nessa paz gloriosa. Em nossas considerações nos livros da Bíblia, chegamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta teria sido produzida provavelmente no ano 50 depois de Cristo. Primeiramente, quero falar um pouco sobre a origem da igreja em Tessalônica. O evangelho chegou à Europa pela primeira vez em 49 depois de Cristo. Isso aconteceu durante a segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros. Paulo e o grupo responderam à visão noturna do varão macedônio e navegaram de Troade para a ilha Egeia da Samotrácia e depois para Neápolis. Você pode conferir em Atos 16, de 8 a 12. Lá o apóstolo encontrou a negociante Lídia, exorcizou também o espírito de adivinhação de uma jovem escrava e foi publicamente espancado e erroneamente preso. Ao saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, as autoridades imperiais se desculparam, os libertaram e os incitaram a deixar a cidade. Pode conferir em Atos 16, de 13 a 40. Viajando cerca de 150 quilômetros em direção a sudoeste, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Como tinham por costume, relata Lucas, Paulo foi para a sinagoga do local e pregou durante várias semanas, argumentando que Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, era de fato o ungido, o Messias, que havia sido prometido pelas Escrituras. Atos 17, de 1 a 3. Ali Paulo estabeleceu a segunda maior igreja do continente europeu. Tendo recebido o nome da irmã de um rei macedônio no final do século IV antes de Cristo, a cidade de Tessalônica era a capital do distrito da província da Macedônia e possuía um excelente porto natural. Localizava-se na famosa Via Egnatia, uma grande estrada militar romana que ia desde a costa balcânica ocidental até a atual Istambul. Tessalônica era governada por politarcas, que era uma classe de oficiais peculiar à região, conforme Atos 17,6 fala de magistrados da cidade. Os líderes judeus não ficaram contentes com a mudança dos seguidores na sinagoga. Então fizeram acusações de que Paulo e seu grupo tinham virado o mundo de cabeça para baixo e agora estavam ali naquela cidade. Essa era uma acusação muito séria, muito próxima de uma rebelião civil, o que poderia trazer danos irreversíveis para os moradores da cidade. Chamar Jesus de Senhor era empregar um título que de outra forma era aplicado somente ao imperador. Faziam a seguinte acusação: todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Atos 17, 7, você pode conferir. É possível que as autoridades romanas que revisaram o caso também tenham incluído os maridos das mulheres distintas persuadidas por Paulo, conforme relata aí o texto. A ira deles com certeza incentivou e piorou as hostilidades judaicas. Como não conseguiram encontrar Paulo, seu anfitrião, Jason foi preso, de modo que Paulo e seu grupo tiveram que pagar uma fiança para soltá-lo. À noite, Paulo e Silas partiram secretamente para Bereia, que ficava a uns 100 quilômetros sudeste. Diz o seguinte, Atos 17, de 1 a 3. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá e incitaram as multidões. Portanto, em 3 cidades sucessivamente, Filipos, Tessalônica e Bereia, Paulo e seu grupo tiveram que partir em meio à inquietação civil e tiveram seu trabalho interrompido ao meio.
Essa foi a recepção inicial do Evangelho no continente europeu. Dos cálculos baseados na inscrição de Galho, uma cópia publicada de uma carta do imperador romano ao procônsul de Acaia, pode-se afirmar que 1 Tessalonicenses teria sido escrita entre os anos 50 ou 51 depois de Cristo. Características e conteúdo da carta. Escrita primeiro em tom de alívio e gratidão, o livro é marcado pelo agradecimento em relação ao crescimento da igreja que ocorreu na ausência forçada de Paulo. A carta não contém uma teologia elaborada como Romanos, não contém também nenhuma repreensão ou heresia ameaçadora como em Gálatas, e nem conselhos pastorais extensivos como em 1 Coríntios. Os capítulos 1 a 3 ensaiam as lembranças de Paulo sobre o seu ministério entre eles. Esses capítulos tratam, primeiramente, de sua preocupação com o estado de fé deles. Em segundo, fala da comissão de Timóteo para voltar à igreja. E fala também do seu deleite notável em saber da fé inabalável deles. Os capítulos 4 e 5 contêm as exortações características sobre assuntos como estes. Primeiro, pureza sexual, capítulo 4, de 1 a 8, 5, 23. Caridade responsável, capítulo 4, 9 a 12. Estima e apoio aos líderes, capítulo 5, 12 a 13. Paciência e prestabilidade em relação às várias necessidades humanas, capítulo 5, de 14 a 15. O ensino de Paulo em relação à morte, arrebatamento e ressurreição os encheu de esperança e consolo, principalmente aqueles que choravam a perda de pessoas queridas. Os mortos em Cristo, na verdade, seriam os primeiros a serem ressuscitados. Os cristãos vivos se uniriam a eles e seriam arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e assim estarem para sempre com o Senhor. Isso trazia para aqueles irmãos um grande consolo. A linguagem de Paulo descreve a vinda de Jesus distante a 2 milênios do vocabulário da tecnologia urbana. O povo mediterrâneo do século I estava bastante acostumado à chegada, à vinda esplendorosa, alegre, antecipada de um visitante real. No dia indicado, os cidadãos saíam da cidade para encontrar esse visitante real, que vinha com um amplo cortejo. Gritos de aclamação e boas-vindas surgiriam à medida que ele passasse, e aqueles que rodeavam a cidade então se reuniam ao monarca que se dirigia a um determinado lugar. Ali seriam feitos reconhecimentos, premiações especiais. Havia alegria e admiração com a chegada esplendorosa do rei ou daquela pessoa em especial. Assim há de ser, quando os vivos e os mortos forem para cima para encontrarem com o Rei que vem dos céus. O tema da volta de Jesus, embora concentrado em capítulo 4, de 13 a 18, também é abordado no capítulo 5, de 1 a 11. Cada capítulo na primeira carta de Tessalonicenses se refere a esse acontecimento futuro e decisivo. Deus Pai revelado na carta. Deus o Pai é a fonte da ira e do desagrado, conforme o capítulo 2, de 5 a 16, àqueles que se opõem a ele. Porém, para aqueles que o servem, Deus o Pai é o receptor de agradecimentos, capítulo 1, versículo 2, 2:13, 3:9. A origem da salvação, 5:9. A coragem, 2:2. A paz, 5:23. A aprovação, 2:14. Há outros pontos importantes sobre Deus. Primeiramente, ele ressuscitou Jesus e ressuscitará os mortos que confiam nele. Capítulo 1, 10, 4, 14. Ele é o Deus vivo e genuíno, oposto aos ídolos. 1:9.
Ele é a testemunha incontestável, 2:5. Sua vontade se relaciona com pureza moral, 4, 3 e 7. Sua vontade também se relaciona com ações de graças contínuas, 5:18. Sua palavra, o Evangelho de Deus, notadamente, chega através de palavras humanas, 2:2, 8-9, 2:13, 4:8. Ou seja, em 1 Tessalonicenses, como em vários lugares da Bíblia, Deus é a fonte, o fim de tudo, o que se relaciona com a vida natural e espiritual. Em relação ao Cristo revelado, Jesus na carta é o Filho de Deus, 1:10, cuja morte e ressurreição fornecem um exemplo aos crentes que sofrem agora. 1:10, 2:14, 15, 1:6. Mas os que são ressuscitados no futuro, serão ressuscitados no futuro, assim como ele também ressuscitou. 1:10, 4, 14 a 16. Os crentes de antes e os de agora têm uma posição espiritual mística no Senhor, que é suficiente para ser a base para o respeito com os cristãos. Capítulo 1, 1-3, 4:1, 5:18 e 5:12. A graça vem de Jesus. 5:28. Mas, acima de tudo, em 1 Tessalonicenses, Jesus surge como o Rei que volta, o conquistador dos mortos, cuja volta é esperada no céu, o que dá conforto aos aflitos, o que dá alegria aos que o esperam. O seu dia será o dia do Senhor. Finalmente, falando sobre o Espírito Santo em ação. Todos os cristãos podem afirmar que Deus é quem nos deu o seu Espírito Santo, 4:8, e que o Espírito Santo inspira alegria mesmo em meio à aflição, 1:6. Quando o Evangelho chegou a Tessalônica, ele não veio somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo com muita certeza, 1:5. Isso surge de uma mistura balanceada de discussão intelectual do poder do Espírito Santo, provavelmente com sinais e maravilhas, e de profunda resposta pessoal. Em 1 Tessalonicenses 5:19, nós temos, 19-21, nós temos revelado um caráter vivamente carismático do louvor em Tessalônica, que era a atividade profética que alguns estavam inclinados a conquistar. Mas Paulo pede uma aceitação verificada. Suas palavras deveriam ser lidas a todos os santos, conforme podemos conferir em 5:27. E assim terminamos nossas considerações sobre essa importante carta aos Tessalonicenses. Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos espirituais.